Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que a hora que eu vou postar já vai ser boa noite. Estamos começando mais um café da manhã com Débora, café da tarde, café com Débora. Enfim, estamos aí nessa terça-feira. O Senhor tem nos dado uma semana ainda toda aí pela frente. E Deus ele sempre nos dá palavras de vitória, de incentivo. Eu não vejo Deus colocando ninguém pra baixo, sabe? O Senhor, ele sempre nos anima. Mas a gente também tem que se levantar, né? Todos os dias, crer e fazer o que ele tem nos mandado fazer. E tem um louvor que diz assim: como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários. Todos se levantam pra dizer: não há salvação pra ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a glória e a força pra vencer. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a glória e a força pra vencer. Com minha voz eu clamo ao Senhor e Ele do seu monte me responde. Bum, bum. Sim, do Senhor vem a salvação e sobre o seu povo a sua bênção. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a glória e a força pra vencer. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a glória e a força pra vencer. Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, tem sido nosso escudo todos os dias, nos protegido, nos guardado. O Senhor tem sido aquele que tem nos levantado, o Senhor tem nos dado infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor é real, o Senhor é fiel. E ainda que muitas vezes as batalhas parecem estar ganhas pelo adversário, o Senhor está nos dando o plano de contra-ataque, o Senhor está indo à nossa frente para nos dar mais uma vitória. O Senhor nos faz vencer todos os dias. Te louvo a Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler 3 capítulos, e hoje eu estava inspirado, do capítulo de Deuteronômio, o 15, 16 e 17. Vamos lá, capítulo 15, versículo 4 ao 6. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei, que hoje lhes estou dando. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará, conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Esse texto aqui ele fala sobre o ano do cancelamento das dívidas. Lá Deus ele determinou uma regra, vamos supor, que a cada 7 anos, vamos supor, chegou lá no 7º ano, automaticamente, vamos supor, se eu estivesse devendo uma pessoa lá, a minha dívida seria perdoada. Chegou nesse 7º ano, toda essa dívida seria perdoada. O pessoal antigamente dizia que com 5 anos a dívida caducava aqui no Brasil, né? Não caduca. Mas vamos supor, aqui na lei de Moisés tinha isso. E você vê bem claro que Deus ele fala assim: eu faço isso para que não haja pobre nenhum entre vocês. Porque Deus, vocês vão ver no próximo versículo aqui, que Deus ele entende que quando alguém abençoa a vida da outra pessoa, quando alguém perdoa a dívida da pessoa, ele automaticamente abençoa essa pessoa. E é melhor o quê? Ser abençoado por uma pessoa ou ser abençoado por Deus? Quem dá mais? Eu, que sou um ser humano, ou Deus, que é Senhor? Às vezes a gente não leva muito em consideração, né? A pessoa fala assim: Deus abençoe você. A gente fala: ela tá falando isso porque ela não vai me dar, né? Mas Deus retribui infinitamente mais
do que aquela pessoa poderia te dar qualquer coisa. Você vê que Deus ele é tão grande aqui que ele fala para Israel que eles emprestariam a muitas nações e não tomariam emprestado. Por que que isso não pode acontecer na nossa vida? Por que que isso não pode acontecer na nossa nação? Eu acho que muitas vezes falta a fé da nossa parte em acreditar nessa palavra. Em acreditar que quando a gente abençoa alguém, nós não estamos sendo feitos de trouxa. Nós estamos abençoando aquela vida e Deus está nos abençoando. Nós não fazemos para que Deus nos abençoe, nós fazemos por liberalidade. Vocês vão ver essa palavra aqui, ó. Versículo 8 do capítulo 15. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Porque Deus estava falando aqui de um povo. A pessoa não vinha assim, a minha família, eu tenho a minha família, o resto que se vire. Deus estava ensinando o povo a lidar entre si, a se unir, a ser um. O povo judeu, no geral, ele é assim. Eles se unem, eles se fecham neles. Aqui no Brasil a gente não tem esse costume. Muitas vezes a gente não se fecha, a gente não se ajuda. Isso é um ponto que a gente deveria melhorar. Por quê? Mas eles já foram instruídos desde aqui a contribuir para que a vida da pessoa seja melhor. Ó, versículo 10 do capítulo 15. Dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Então aí que tá, é a gente pensar, como eu falei, não somente nessa questão de eu estou ajudando, mas sim no que Deus também irá fazer. Ele fala aqui sobre abençoar em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Então Deus está nos ensinando a ajudar e a gente com isso ganha dele. Deus, por isso que eu falo, ele sempre dá de todos os lados. A gente nunca perde em contribuir para a vida de uma pessoa. Capítulo 16, versículo 15. Durante 7 dias celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Entendam isso, ó, a sua alegria será completa. Hoje em dia a gente vê os jovens se reunindo, e a gente vê, pelo menos aqui nos pancadões, nas festas lá, nas boates, nas baladas. E eles acreditam nesse tipo de alegria. E esse tipo de alegria que eles vivem, ele supre algumas horas. Entende? Algumas horas. E ainda não é tudo isso. Deus, quando ele instituiu essas festas, eram todas festas para ele. Se você vê a Páscoa, a festa das semanas, a festa das cabanas. Mas ele fala de uma alegria completa. Porque quando nós estamos na presença de Deus, celebrando a Ele, tendo algo, não é somente algo passageiro. São lições. Quando a gente está muito perto de Deus, a gente aprende muitas coisas. Então são coisas que acrescentam todos os dias. E a gente sai cheio, sai completo. É uma alegria que ela não é uma alegria baseada numa euforia de momento, ou numa coisa assim que deslumbra por um instante, depois é só caco e destruição. A alegria com Deus, ela é uma alegria que ela dura e você constrói, você edifica. É uma alegria que ela traz benefícios, ela levanta, ela é permanente. Versículo 19 do capítulo 16. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade, não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Aqui é quando Moisés estava instituindo os juízes. Por quê? Moisés entendeu que a nação precisava de alguns líderes para que o trabalho não ficasse muito pesado, né? E as causas menores, vamos dizer assim, fossem resolvidas. Então, quais são as qualidades aqui? Não mostrar parcialidade, não aceitar suborno, né? Seguir a justiça. Tudo que a gente precisaria naqueles que nos lideram hoje em dia, nas pessoas que estão nos juízes, nas pessoas do Supremo, a gente precisaria de pessoas assim.
E naquela época Moisés já estava instituindo. Por quê? Porque essa lei aqui, ela não veio só de Moisés, ela veio do Senhor. Então o Senhor estava dando uma direção, né? Capítulo 17, versículo 12. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor, terá que ser morto. Eliminem o mal do meio de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. A questão da autoridade, ela era um dilema desde aquela época, porque o pessoal sempre se levantava com rebeldia. O pessoal se levantava naquela época, o pessoal se levanta hoje, no futuro vai continuar se levantando. A questão é, naquela época eles matavam as pessoas. Hoje em dia a gente não mata, né? A gente ora. Não, mas é assim, a gente tem que aprender a andar de acordo com a lei que foi instituída e de acordo com o lugar que a gente está. Né? Às vezes a gente quer se aventurar, né? A gente quer ser jovem e falar assim, não, eu vou fazer além. Mas isso só vai trazer prejuízos para nós mesmos. Quando a gente transgride uma lei ou quando a gente fere um princípio, eu estava ouvindo isso prejudica a nossa vida. E a gente precisa evitar que isso aconteça. Para que nós sejamos mais abençoados, mais felizes. E para que hajam menos danos, menos machucados, menos marcas na nossa vida. Versículo 17 do capítulo 17. Ele não deverá tomar para si mulheres, se o fizer... ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Aqui estava falando sobre o decreto de rei. E eu acho legal que ele já fala assim, Moisés já fala assim, se vocês no futuro forem querer ter um rei, não façam essas coisas, tal. E eu peguei esse decreto em específico, por quê? Porque Salomão foi um homem que teve muitas mulheres. E muitas mulheres que trouxeram muitos ídolos, e por isso o povo teve todo o problema que teve. Mas isso já estava na lei. E Salomão era um sábio. E aqui está dizendo que todo rei deveria ter uma cópia da lei, né? E mesmo assim, Salomão caiu. Por quê? Porque a gente não está passível de errar, de fracassar em alguma área. A gente pode às vezes conhecer muito bem a lei, mas pode não obedecer. E o que adianta conhecer e não obedecer? O Senhor está nos chamando para viver uma vida não somente de conhecimento da palavra, mas de prática de vida, de todo dia, sabe? E é isso que faz toda a diferença. E eu acredito que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, que você vai observar a lei, que você vai aprender e que você vai viver uma vida de milagres e de conquistas. Porque o Senhor tem muitas coisas boas para nós, se permanecermos nos mandamentos dele. Tá certo? Que você seja feliz hoje. Espero que você tenha tido um dia produtivo, se realizado no seu trabalho. Espero que você seja próspero sempre. Que você estude bastante, tenha muito conhecimento, aplique bem esse conhecimento, pratique esse conhecimento para que você seja bem sucedido e para que você seja a glória da nossa nação no futuro. Também tire boas notas. Viva em amor com a sua família, se divirta com seus amigos, namorado, namorada, noivo, noiva, enfim, seja pleno e completo, tá vendo? Alegria completa, em tudo que você fizer. Assistam os meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações. Todo dia tem vídeo novo, ative o sininho. Mudei a cor da caneta, era roxo, não tava pegando, agora vai ser verde. E é isso, gente. Terminamos mais uma terça-feira. Que o Senhor esteja sempre com você, que você tenha um resto de terça-feira abençoado. Vá à igreja, ore, busque a Deus. É sempre o melhor lugar pra gente estar e pra gente encontrar respostas, pra gente crer mais uma vez que o Senhor pode fazer. Beijo, Deus abençoe vocês e eu também.